Senhores, o Evangelho é o número 37. 37, o Evangelho. Capítulo, deixa eu ver qual é, tá, é o Algarismo Romano, capítulo 13. Então vamos lá. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa direita. Ou seja, fazer o bem sem ostentação. Fazer o bem sem ostentação. E a gente vê um monte de vídeos aí na internet. Fulano rico deu um monte de dinheiro para aquele que aceitou. Vocês devem ver, né? Com certeza vocês já viram aí no Instagram. Ele ficar falando, eu dou, sempre que eu passo ali, dou para aquele mendigo, isso. E se bem que eu algumas vezes falei aí alguma coisa sobre mim, né? Mas não deve falar, não. Falar o bem sem ostentação. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Quem se vangloria, né, de dar as coisas aos outros, porque eu dou, eu sempre, todo ano eu estou lá naquele orfanato, e ele acha que fazer aquilo se acha muito importante. Não há que achar importante, é um dever de cada um ajudar o próximo, né? Mas enfim. Agora, a internet tem certas coisas que a internet mostra, aí é outra coisa, mas, como, por exemplo, as doações do Rio Grande do Sul, é bom que mostre para a gente saber se estão dando ou não, né? Mas a pessoa fazer ostentação, se achar um Deus porque que ajudou ou está ajudando alguém, não deve ser feito. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos, porque naquela época faziam isso, digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Mas, quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai que vê o que se passa em segredo vos recompensará. Isso aí está em Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Eu já estou tendo dificuldade de enxergar. Catarata. Porque uma vista, quando está assim, atrapalha a outra. Coisa, não? Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro
e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero, fica curado. No mesmo instante desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhes sirva de testemunho. Está em Mateus 8, do 1 a 4. Olha, sinceramente, eu não entendi. Acho que a gente tem que ser verdadeira, né? Eu não entendi a segunda parte dessa frase, que Deus disse o seguinte: e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhes sirva de testemunho. Então, Jesus está dizendo para não dizer que foi ele que fez esse milagre, mas dizer que foi Moisés. Não, sinceramente, não entendi. Há grande mérito em fazer o bem sem ostentação. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. Constitui sinal incontestável de grande superioridade moral, porque para encarar as coisas de mais alto do que faz o vulgo, é preciso fazer abstração da vida presente e identificar com a vida futura. Numa palavra, é necessário colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que resulta do testemunho dos homens esperar a aprovação de Deus. Aquele que prefere o sufrágio dos homens ao sufrágio divino, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus, e que dá mais valor à vida presente do que à vida futura, ou mesmo que não crê na vida futura. Se diz o contrário, age como se não acreditasse no que diz. Quantos há que só dão na expectativa de que o que recebe irá bradar por toda a parte o benefício recebido, que publicamente dariam grandes somas e que as ocultas não dariam uma única moeda. Foi por isso que Jesus declarou: os que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua própria glorificação na terra, pelo bem que pratica, já pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada. Só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Não saber a mão esquerda o que dá à direita é uma imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas, se há modéstia real, também há falsa modéstia, o simulacro da modéstia. Há pessoas que ocultam a mão que dá, tendo, porém, cuidado de deixar aparecer um pedacinho, olhando em volta para verificar se alguém não o terá visto ocultá-la. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que não será perante Deus. Também estes já receberam a sua recompensa na terra. Foram vistos, então, satisfeitos por terem sido vistos. É tudo o que terão. Qual será então a recompensa daquele que faz pesar os seus benefícios sobre quem os recebe, que lhe impõe, de certo modo, testemunhos de reconhecimento, que lhe faz sentir a sua posição, exaltando o preço dos sacrifícios a que se impõe para beneficiá-lo? Para esse, nem mesmo a recompensa terrestre existe, porque se vê privado da doce satisfação de ouvir bendizer-lhe o nome
E é esse o primeiro castigo do seu orgulho. As lágrimas que seca por vaidade, em vez de subirem ao céu, cairão sobre o coração do aflito e o ulcerarão. O bem que praticou não resulta em nenhum proveito para ele, pois que o deplora, e todo benefício deplorado é moeda falsa, sem valor. A beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado. Faz-lhe aceitar o benefício sem que seu amor próprio se ressinta e salvaguardando-lhe a dignidade de homem. Por quê? Aceitar um serviço é coisa bem diversa de receber uma esmola. Ora, converter o serviço em esmola pela maneira de prestá-lo é humilhar o que recebe, e há sempre orgulho e maldade em humilhar os outros. Converter o serviço em esmola pela maneira de prestá-lo é humilhar o que o recebe, e há sempre orgulho e maldade em humilhar os outros. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa em dissimular o benefício, em evitar até as simples aparências capazes de melindrar, já que todo atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. Ela sabe encontrar palavras brandas, afáveis, que colocam o beneficiado à vontade em presença do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. Um exemplo: alguém que está criando alguém ou uma criança, isso que eu vou falar é verdadeiro. Se não fosse eu, estavas assim assado. Se não fosse eu, andavas feito uma mendiga. Se não fosse eu, terias o comportamento mau da tua mãe. Se não fosse eu a te criar, estarias bebendo como teu pai. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte: pegou uma criança para criar e dizia isso tudo na cara, e jogando na cara. Eu que te sustento, eu que isso, eu que aquilo. Eu tive uma irmã mais velha, 3 anos, que meus tios mandaram vir para cá, para a nossa companhia, não deu certo, ela expulsou ela, mas de vez em quando ela dizia para minha irmã vir aqui um pouquinho. Então, às vezes a minha irmã passava algum tempo aqui, e já não lembro mais porque que não dava certo, a minha tia mandava ela embora de novo. Mandava ela sair daqui. E sabe o que ela fazia? Eu tinha que fazer. E a minha irmã não perdoou por isso. Eu não podia dizer nada. Porque eu já sabia o que ia acontecer, então não podia dizer nada. Vai pegar tudo que eu dei para tua irmã, o sapato, a bolsa, a roupa. Ela vai sair daqui sem nada, cobrando, quer dizer, já tinha dado, a expulsou novamente, então ela tinha que deixar ela levar as coisas, porque ela também não sabia nem para onde é que ela ia, né? E ela mandava tirar tudo. Isso é caridade? Fez isso acho que umas 2 vezes, se não me engano, umas 2 vezes. Também não vai levar nada. Nossa, que barulho foi esse? Tiro? De vez em quando por aqui, barulho esquisito.
Não sei. Então, a pessoa dá, por exemplo, uma pessoa quer ajudar a outra e dá um dinheiro. Pessoa pobre dá o dinheiro. Ela não tem que cobrar esse dinheiro. Se ela vê que essa pessoa gastou o dinheiro mal gasto, porque é conhecida dela, e ela viu ela ir lá até jogar no bicho, vamos dizer. Não o dinheiro todo, mas pegou parte do dinheiro e foi jogar no bicho para ver se conseguia. Não tem que chegar perto da pessoa e dizer, pô, eu te dei esse dinheiro e você vai e joga no bicho? Eu já, por exemplo, já pensei muito isso. Não vou dar, não vou dar para falando quem vai fazer isso. Não vou dar. Não. Você dá que a mão esquerda não saiba também que é direita. Então você dá, não quer saber. Deu, acabou. A outra pessoa faz o que quiser com o dinheiro. Você deu uma roupa ou deu um calçado, mas aquela pessoa não gostou, né? Se desfaz, dá para outra pessoa, ou dá para um mendigo, e você por acaso soube disso, ou algum fofoqueiro te contou. Você não tem que cobrar isso da pessoa. Pô, eu te dei a blusa para você usar? Olha só. Eu trabalhei num escritório de advocacia e tinha um cara que levava umas coisas lá para advogada. E eu já não lembro foi o que ele deu, que ele cobrou. Quando ele voltou lá, ele cobrou disso dela, se ela tinha usado, se tinha tomado, se tinha comido, uma coisa assim. Pô, até uma falta de educação, né? Eu tenho uma conhecida que ela, quando vem aqui, se ela trouxer um negócio assim, ela agora até nem tem perguntado, mas ela no início, você comeu o feijão que eu trouxe? Eu achei assim uma pergunta, eu nem tinha comido, eu achei uma pergunta estranha. Ué, você até colocou alguma coisa no feijão? Por que ela quer saber se eu comi? Porque eu não estou tendo a reação que ela esperava? A gente não deve pensar isso, mas foi uma pergunta muito estranha depois de dias. Muito estranha, né? E aí já sabe o que aconteceu, né? A gente não tem que cobrar nada dos outros. Deu, acabou. A outra que recebeu tem o direito de fazer, nem que seja para jogar no lixo, né? Jogar. E tem pessoas que aceitam as coisas por educação também, né? Mas eu acho que é melhor a pessoa ser franca, não? Mas a outra que quer dar, ela se sente constrangida depois. Aí é meio complicado, né? Meio complicado, de ambas as partes. Muito bem, então vamos lá. A leitura. A verdadeira generosidade torna-se sublime quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta serviço. Eis o que significam as palavras. Não saiba a mão esquerda o que dá à direita. Agora vamos uma outra parte. Os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observa-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. É o que está acontecendo agora, né? Com o Rio Grande do Sul. Porém, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, como o das pessoas que jazem sobre um catre sem se queixarem. São esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Quem é esta mulher de ar distinto,
de traje tão simples, embora bem cuidado, que se faz acompanhar de uma mocinha tão modestamente vestida. Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que à entrada a saúdam respeitosamente. Aonde ela vai? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. À sua chegada, brilha a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vem acalmar todas as dores. Traz o de que necessitam, acompanhado de meigas e consoladoras palavras que fazem que os protegidos, que não são profissionais da mendicância, quer dizer, não são mendigos profissionais, aceitem o benefício sem corar. O pai está no hospital e, enquanto lá permanece, a mãe não consegue prover as suas necessidades. Graças à boa senhora, aquelas crianças não mais sentirão frio nem fome. Irão à escola, agasalhadas, e para as menores, o seio que a amamenta não secará. Se entre elas alguma adoece, não repugnarão à boa dama os cuidados materiais de que essa necessite. Dali, vai ao hospital, levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, um carro à espera, verdadeiro armazém de tudo que destina aos seus protegidos, que lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais as suas opiniões, visto que para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada a sua jornada, diz de si para consigo: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que esse traje tão singelo? Para não insultar a miséria com o seu luxo, porque se faz acompanhar da filha para lhe ensinar como se deve praticar a beneficência. Sua filha também quer fazer a caridade, mas a mãe lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar alguma coisa às mãos para que dês a outro, qual será o teu mérito? Em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisto? Não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Isto não te parece suficiente? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. É espírita? Que importa? Em casa, a mulher do mundo, porque a sua posição exige, ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação além da de Deus e da sua consciência. Certo dia, no entanto, uma circunstância imprevista leva-lhe à casa uma de suas protegidas, que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última, ao vê-la, reconheceu nela a sua benfeitora. Silêncio, ordena-lhe a senhora.
Não o digas a ninguém. Assim falava Jesus. Muito bem, então fico por aqui. Não há muito a dizer, a comentar, já está tudo falado aí. Existem pessoas ricas, né? Milionárias que ajudam muito pessoas pobres, né? As pessoas falam muito mal, geralmente pessoa que é pobre fala muito mal do rico, né? E de uma maneira geral generaliza, mas não é bem assim, tem muito rico que ajuda. Ajuda as casas de caridade também, ele doa, faz doações, e tem muitas mulheres que ajudam, vão lá ajudar também. Não é uma grande maioria, né? Também os milionários não é uma grande maioria. Os pobres é que é a grande maioria da população de todos os países, não é, gente? Mas o interessante é que a gente vê que tem pobre que ajuda, né, os outros. Até dinheiro é pobre, tem o salário mínimo, mas às vezes ele ajuda. Não são todos, mas tem alguns que ajudam. É interessante isso. Então, bom, senhores, não há muito o que falar mesmo. Procurem ajudar, sem falar a ninguém que sempre ajuda aquele pobre que está lá. E se agir sem querer, você falar para alguém, mas para ensinar alguém, uma pessoa pode dizer, eu não ajudo ninguém, eu não ajudo, não dá nada aqui. Aí você pode dizer, pois olha, eu, quando posso, ajudo. Dizer assim uma coisa, não dizer assim, mas eu ajudo aquele mendigo que está lá na esquina, eu dou. Diga a frase de uma outra maneira. Eu sempre que posso, ajudo sempre alguém. Alguma frase semelhante ao que eu estou dizendo. Aí não tem importância, aí você está ensinando aquele que diz que não ajuda ninguém. Bom, agora me veio na lembrança, então vou falar. Eu tive uma amizade com uma ex-senhora chamada Celeste, ela era médium, já faleceu, ela era mais velha que eu. E ela sempre falava alguma coisa, dava a entender que eu tinha que ajudar ou doar, né, alguma coisa. Eu não sei se seria para ela. Para ela, às vezes, levava pão para o lanche. Naquela época também eu não podia, assim, se fosse agora, é sempre assim, às vezes a gente pensa, poderia ajudar, mas não vai dar, ou fica com medo que falte, e de repente, quando a pessoa já não está, isso já é a terceira pessoa que me acontece isso. Quando eu começo a melhorar um pouquinho, a pessoa vai embora, morre, que coisa estranha. E eu acho que me falava assim, me incentivando, né? Mas aí depende também, né, da situação da pessoa, né? Mas eu vejo muita gente que só ganha salário mínimo e também ajuda, né? Dá um trocadinho lá. No centro espírita, os médios que pagam mensalidade para o sustento do centro espírita, né? Para ajudar, né? Para ajudar. E tem muita gente que tem só um salário mínimo e ainda gasta dinheiro de passagem para ir. E dá, né? Tem outros talvez que não dê, só quem sabe é lá o que administra, a gente não sabe, né? Quem dá, quem não dá. Não é falado isso. Mas eu sei que tem gente que dá salário mínimo e dá. E tem outros que tem mais e não dá.
E os frequentadores também, né, ajudam também. A pessoa passa a ser sócia da casa espírita para contribuir todo mês. Tem esse tipo de coisa. É diferente das igrejas evangélicas. Se você tem o salário mínimo, aí você tem que dar o dízimo sobre o salário mínimo para a igreja evangélica. O dízimo é 10%. 10% do que você ganha, você vai ter que dar para a igreja. Você não dá o que quer. A igreja católica deixa mais à vontade. Ela vai lá com o cestinho e você bota o que quiser, e se quiser, né? Aí fica à vontade. E também as doações de lá para a igreja fora daquela, né? Daquele sistema. A pessoa vai lá, fala com o padre, dá uma doação lá. Outros lugares eu não sei como é que funciona, como o budista, como os krishnas. O Brahma Kumaris nunca falaram nada para doar. Mas eu acho que também não podia, né? Na ocasião também não podia não. Mas eu nem sei, tinha pessoas que faziam a comida, devia ser elas que levavam, faziam comida tipo indiana, né? A gente comia, era boa. Tinha uma pessoa que fazia um pão gostoso, sem... como é que se diz? Até acho que era sem glúten, sem... Pão natural, né? Muito gostoso aquele pão, me lembro. Os krishnas também, quem frequentava, mas a gente não dava nada. Mas eram, acho que os seguidores, né? Porque eles davam um lanche, né? Depois, após a comemoração, aqueles rituais, eles davam e era muito bom também a comida, muito boa. Também toda a comida feita à maneira indiana, muito bom. No budismo tinha certos templos budistas que as pessoas que iam lá e comiam à vontade também, muito bom também a comida. Esses lugares orientais e indianos, que budista é indiano ou é oriente, nem sei. Nem sei. Para saber essas coisas tem que estudar a religião. Então, eu sei um pouco de cada religião, mas não estudei nenhuma religião, vamos dizer assim. Quer dizer, o espiritismo estudei um pouco, né? Lógico, espiritualismo e espiritismo estudei um pouco. Estudei um pouco. Então, esses lugares, quer dizer, quem sustenta são eles mesmos, né? Os que se tornaram budistas, que se tornaram krishnas, o que se tornaram lá o templo de Sai Baba também, enfim, e outros lugares por aí. Agora, esses lugares são... As casas espíritas, a maioria está muito comercial, né? Tem bazar, além da doação tem bazar, tem coisinhas para vender e tem a cantina, que às vezes até vendem mais caro do que lá fora, quando deveria ser ao contrário, porque a cantina de uma casa espírita é tudo doação dos médiuns. Eles levam o bolo já feito, levam salgadinho, levam o refrigerante, eu não sei se eles compram e levam, isso eu não sei. Um docinho, bolo, tudo são os médios, então deveria até vender mais barato, mas vende mais caro. Alguns centros espíritas vendem mais caro, eu não sei se outros vendem a um preço mais razoável. Mas enfim, são pequenos detalhes que a gente observa e fica de pé atrás. Não considero isso julgamento, mas eu acho que o certo seria isso. Se você tem uma banca na rua,
de camelô. E a pessoa começa a doar coisas para você, não quer. Aí ela... Pô, você tem a chance de vender mais barato aquilo que não te custou nada e vender mesmo, porque você está vendendo aquilo mais barato. Mas tem camelô que não, né? Vende bem caro, né, também. Os camelôs já teve uma fase que eles eram legais, agora tá igual às casas comerciais por aí, tá tudo a mesma coisa. Eu comprava muito em bancas, e eu também já trabalhei, tive que trabalhar de camelô porque eu fiquei em dificuldade, mas agora também é difícil eu comprar, porque eles não são mais a mesma coisa do que eram. E às vezes até compram roubo, né? É complicado, né? É um pouco complicado. O que o governo deveria fazer era colocar mais lugares. Aqui no Rio de Janeiro tem no centro da cidade, tem na Tijuca. E tem... acho que é no Meia, né? Outros lugares não conheço. Mas deveria colocar lugares específicos, com tapado contra o vento, contra a chuva. São pessoas que não têm dinheiro, capital para montar uma loja, para pagar aluguel de uma loja. Às vezes tem até um dinheirinho, mas não dá, né? Então eles deveriam ajudar essas pessoas que precisam trabalhar na rua. Vocês pensam que é fácil? Poeira. Essa poeira cheia de micróbio, que quando chove vem aquela água de esgoto, seca e aquela poeira está cheia de bactérias, né? Você pega a doença, nem sabe por quê. Que você fica ali parado o dia todo. Lida na rua passando assim, lida até com marginal, com pivete. Antigamente tinha muito pivete, agora não tem tanto na rua, porque eles agora estão lá junto na comunidade com os bandidos, e já tem armas e tem isso, e participam dos grandes assaltos, né? Então já diminuiu aí. E também as obras sociais que estão ajudando essa meninada, um show para futebol, outro para música, né? Então está ajudando aí, está tirando um pouco da rua também. Mas na minha época, então a gente lidava até com assaltante, roubando as coisas. Eu já tive esse problema, só que eu botei para correr. Não estava armado, então botei para correr. Então, tendo um lugar mais reservado, em que todos ficam ali unidos trabalhando como uma comunidade e sem competição uns com os outros, né? Porque na rua há competição, porque vem um, bota a mesma mercadoria do teu lado, você estava vendendo, as pessoas já não vai comprar, então a briga, né? Tem que ter, porque realmente pô, eu estava ali tão bem, vem o outro, bota a mesma coisa, de vez de botar outra mercadoria aqui do meu lado, bota a mesma coisa, então isso gera briga, né? Então deveriam fazer, tem tanto lugar vazio que pertence ao governo, casas que foi a leilão e estão lá, porque derruba aquela casa, faz um terreno, bota no terreno uma tapagem, bota lá. E aí dá mais licença a essa gente que está precisando. Diminui as drogas. Porque o cara vai vender droga, porque ele vai trabalhar na rua. Aí vem o fiscal, leva tudo. Quantas vezes eu tive que correr, vinham me avisar. Olha, já estão levando tudo de lá, estão levando, ó. Ah, que canseira, que tensão, ansiedade, tensão. Eu ainda sou muito tensa. Aí tinha gente até que me ajudava, gente da rua, passando na rua, até me ajudava. Porque diziam que eu não tinha o aspecto de camelô, sabe? Aí o pessoal me ajudava. Pronto, lá vou eu correndo para casa. E outros colegas também ajudavam, avisavam outros colegas, olha o rapo.
Era uma agonia. Então, dá licença para aqueles que precisam. E uma formiga não entra no meu computador, caraca. Já pensou? Estraga, né? Faz formigueiro dentro, ela se vai tudo. E a gente nem sabe que está com formigueiro aqui. Então, é isso que eu estava falando. Eles deviam fazer um negócio fechado, assim, mais fechado, né? Para a pessoa, ó, é ventania, é vento, é chuva, é sol em demasia, lugar que ninguém deixa a pessoa ir no banheiro, fica andando para um lado para o outro, e faz um banheirinho. Nesse lugar, faz um banheirinho e que a limpeza que se dane, ué. Os camelôs que limpem. Se eles são porcos, que vivam na porcaria, né? Não é isso? Custa alguma coisa, a gente paga impostos. Para quê? Para os senhores políticos, os que estão no poder, ajudar o povo. Né? Cada bairro deveria ter um negócio desses. Pode ser pouco longe do comércio, para não prejudicar, porque os lojistas denunciavam muito, né? Os camelôs, antigamente, denunciavam. Porque estava em frente à loja deles, e porque isso, porque aquilo. Então, algum lugar separado para não incomodar ninguém, e pronto, ficam ali. E também tem muito camelô meio safadinho, pois coloca a mesma mercadoria ali perto da loja. O do mercado vai lá e coloca uma banca vendendo as coisas do mercado, frutas, e isso também não, bota mais distante. O mesmo passeio, tem camelô que coloca na esquina, atrapalhando a passagem, ou então no ponto do ônibus. Agora parou um pouco isso, atrapalhando a vida dos outros. Também não é assim. Eu sei essas coisas porque eu tive que ser. Então eu digo a verdade. Tem coisas que eles são meio safadinhos, mas tem coisas também que o governo deveria ajudar para que conseguisse um comércio tranquilo de rua e que, ao mesmo tempo, tiraria muitas pessoas de vender drogas. Agora, não relaxar na fiscalização, né? Agora, relaxa na fiscalização toda semana tem que mandar um fiscal para ver se está tudo, se tem alguém ali, se consta que está vendendo droga, ou manda alguém disfarçado, de vez em quando observar um fiscal disfarçado, não dizer que é fiscal, mas ficar ali olhando a mercadoria, tá vendo? Estou dando as dicas. Tem camelô, se ver meus vídeos, vai ficar pau da vida agora comigo. Fica pau da vida, porque eu gosto das coisas certinhas. Então, por exemplo, um fiscal, sem dizer que é fiscal, fica ali observando. Encontrou um vendendo droga, aí se apresente como fiscal, rapa tudo, pega toda a mercadoria e leva uma algemazinha, ou chama, né, a polícia e algema e leva o filho da mãe lá preso, que está vendendo droga, atrapalhando os outros que estão vendendo mercadoria e são corretos e certinhos. É isso aí, gente. Falei, disse e terminei. Tchau, tchau. Até a próxima.